Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o adicional de periculosidade e o adicional de insalubridade. E assim a gente vai terminar as nossas parcelas salariais, ok? Gente, a primeira coisa que nós vamos conversar, já está aí na tela para vocês, é sobre o adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade ele é tratado lá no 193 da CLT, além de estar disciplinado no artigo 7º, inciso 23 da Constituição Federal, tá? Gente, muitas vezes vocês confundem o adicional de periculosidade com o adicional de insalubridade. Mas eu vou dar uma dica para vocês e aí vocês nunca mais vão confundir um com o outro, tá? Eu costumo dizer que o adicional de periculosidade é aquele que mata num minuto, é aquele que mata num instante. Ou seja, você pode trabalhar a vida inteira exposta a um agente perigoso que você não terá dano nenhum à sua saúde posteriormente. Mas pode ser que no seu primeiro dia de trabalho, ali diante de uma atividade perigosa, haja uma explosão, você sofra um acidente e aí você pode acabar morrendo ou sofrendo um acidente muito grave, né? Tendo algum tipo de dano muito grave. Gente, sendo assim, eu brinco que o agente perigoso é aquele que mata em um minuto. Ao contrário do meu agente insalubre. O meu agente insalubre é aquele que vai causando danos à saúde em virtude da exposição. Então, gente, quando o empregado ele está exposto a um agente insalubre, não é isso? De forma contínua, a saúde dele vai sendo deteriorada também continuamente. Então, é por isso que eu falo que enquanto o adicional de periculosidade é aquele que mata num minuto, o adicional de insalubridade é aquele que vai matando aos pouquinhos. Você pode ter certeza que se você ficar exposto a um agente insalubre durante a sua vida laboral, quando chegar lá no final da vida, a sua saúde vai cobrar a conta. Você provavelmente vai ter algum tipo de doença, algum tipo de prejuízo causado à sua saúde em virtude dessa exposição ao agente insalubre, tá? Ao longo, né, desse vídeo, do próximo vídeo, eu decidi dividir em 2 vídeos essa nossa aula de adicional de periculosidade e insalubridade. Vocês vão percebendo as diferenças e semelhanças entre um e outro. Gente, vocês já perceberam que a gente tem um convidado especial aqui na nossa aula hoje, né? É o Cirrá Mordedor, também conhecido como Baby Shark, tá? Mas brincadeiras à parte, vamos lá então conversar sobre o adicional de periculosidade. Olho aí no slide. Como eu comentei com vocês, gente, o adicional de periculosidade ele está tratado lá no 193 da CLT. E é o artigo 193 que vai determinar quais são as atividades consideradas perigosas. Quando ele me fala lá, olho na tela, são consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a. Então, nossa primeira opção aqui de agentes perigosos: inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. Depois, gente, aquele trabalhador que está exposto de forma permanente a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Gente, quem são essas pessoas aqui? São os vigilantes, não é isso? São os seguranças, os porteiros, eles não entram aqui, tá? Porque entende-se que o porteiro ele não faz uma espécie de segurança pessoal ou patrimonial, tá? Seguindo o parágrafo 4º, que fala que também são consideradas perigosas as atividades do trabalhador em motocicleta. No parágrafo 4º aqui, ele está se referindo aos motoboys, tá? Aquelas pessoas que trabalham com a moto e não aquelas pessoas que possuem uma moto e vão e voltam do trabalho de moto, não é isso.
o que é considerado perigoso aqui é aquele trabalhador que trabalha com a motocicleta, ou seja, a moto é o seu objeto de trabalho, tá? Então, para a gente resumir aqui, o que são consideradas atividades perigosas? Aquela que o trabalhador tem uma exposição permanente a inflamáveis, explosivos, energia elétrica, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial e os trabalhadores em motocicleta. Gente, não basta ser considerado uma atividade perigosa pelo artigo 193 para que o empregado, né, que está submetido a esta atividade perigosa, para que o empregado, né, que realiza essas atividades que eu demonstrei para vocês, faça jus à percepção do adicional, tá? Então, além de ser considerada uma atividade perigosa pelo artigo 193 da CLT, há que ser realizada uma perícia. Então, gente, a perícia é uma prova técnica e é um dos requisitos indispensáveis para a percepção do adicional. Isso, gente, porque é a perícia que vai verificar se a exposição daquele trabalhador àquele agente perigoso tem o condão de causar um dano à sua saúde. Vou dar um exemplo para vocês. Nós vimos aqui, ó, no 193, que os empregados que estão expostos a inflamáveis, a explosivos, eles fazem jus, né? Os empregados que estão expostos de forma permanente a inflamáveis, a explosivos, é considerado uma atividade perigosa. Porém, gente, é necessário realizar uma perícia. Quando se realiza a perícia, sem dúvida, né, estabelece que o frentista, que é aquele que vai lá e abastece o seu carro, ele está submetido a uma atividade perigosa. Porém, gente, a perícia ela pode verificar que aqueles trabalhadores das lojas de conveniência, a MPM, etc., não estão submetidos a uma atividade perigosa, porque caso haja uma explosão, dá tempo suficiente para aquelas pessoas que trabalham ali no AMPM saírem do local. Consegue perceber isso? Então, a perícia ela é indispensável, ela é necessária para verificar se aquela atividade, ali no caso concreto, embora seja, sim, uma atividade perigosa, determinada pelo artigo 193, a perícia serve para determinar se aquela atividade perigosa, naquele caso concreto, tem o condão de causar prejuízos ao empregado, tá? Então, lembrem aí, para que seja caracterizada a periculosidade e para que o empregado faça jus à percepção do adicional de periculosidade, além da atividade ser considerada perigosa pelo artigo 193 da CLT, é necessário que seja realizada uma prova técnica, é necessário que seja realizada uma perícia, que pode ser feita por perito médico ou por engenheiro, isso nos moldes da orientação jurisprudencial 165 da SDI 1 do TST, ok? Há, gente, porém, duas hipóteses em que se dispensa a perícia, tá? A primeira hipótese é quando o adicional ele já vem sendo pago pelo empregador sem a realização de uma perícia prévia. Imaginem, por exemplo, que eu vou abrir um posto de gasolina e eu já sei, né, que aqueles frentistas vão ter direito ao adicional de periculosidade. Eu tenho outros postos de gasolina, eu construí esse novo posto nas mesmas condições, então eu acho desnecessário realizar uma perícia, mas eu já pago o adicional a esse empregado. Nesse caso, gente, se o adicional vem sendo pago por mera liberalidade pelo empregador, sem a realização de perícia, esse adicional ele torna-se incontroverso. Na verdade, torna-se incontroverso o fato de que esse trabalho é sim realizado em condições perigosas. A outra hipótese, gente, em que se dispensa a realização de perícia é quando essa perícia não for possível de ser realizada. Imagine, por exemplo, que o estabelecimento empresarial ele já fechou, não é isso? E após o fim do contrato de trabalho,
esse empregado que entende que trabalhou durante todo o curso do contrato de trabalho em uma atividade perigosa, ele ajuiza uma reclamação trabalhista requerendo o pagamento do adicional de periculosidade durante o contrato de trabalho. Não é possível realizar uma perícia porque aquele estabelecimento empresarial não existe mais. Nessa hipótese, gente, o julgador, né, o juiz, ele terá que utilizar de outros meios de prova para poder tentar comprovar que aquela atividade exercida pelo empregado era uma atividade perigosa que tinha, né, o condão de causar um dano à sua saúde. Quais são esses outros meios de prova? Documentos, testemunhas, né? Qualquer outra situação que comprove ali, tá? Que aquele empregado exercia uma atividade perigosa. Gente, a partir do momento que é constatado que esse empregado exerce uma atividade perigosa, ele vai fazer jus ao adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade ele é de 30% sobre o salário base. Lembrem comigo, gente, que salário base é o salário nu, não é isso? É o salário contratual, é aquele salário despido de qualquer acréscimo salarial. Por isso que eu coloquei para vocês no slide, olho no slide, que o adicional é de 30% sobre o salário base, não levando em conta os demais acréscimos salariais. A única hipótese, gente, em que vai se calcular o adicional de periculosidade, esses 30% sobre o salário cheio, ou seja, sobre o salário com todos os acréscimos salariais, é a hipótese do eletricitário, tá? E mesmo assim, não é qualquer eletricitário, é aquele eletricitário que já vinha recebendo o adicional de periculosidade antes de 2012, tá? Lembrem-se, gente, que o eletricitário, ele não é o eletricista, não. Ele não é aquela pessoa que vai na sua casa consertar uma tomada, consertar um chuveiro, não. O eletricitário é aquela pessoa que trabalha diretamente com redes de alta tensão. Então, seria um trabalhador da CEMIG, por exemplo, tá? Além disso, gente, além de a regra geral ser que o adicional de periculosidade é de 30%, ser de 30% sobre o salário base, o salário nu, aquele salário sem adicionais, o adicional de periculosidade, ele é devido quando a exposição ao risco é feita de forma permanente ou intermitente, tá? Ele não será devido quando o contato, quando essa exposição for feita de forma eventual ou então for feita por um tempo extremamente reduzido, mesmo que habitual. Vou ler, gente, com vocês, tá? A súmula 364, inciso 1º, e depois eu dou um exemplo que aí vocês vão entender como que funciona esse nível de exposição, tá? Bora comigo ler a súmula 364, inciso 1º. Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco, indevido apenas quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado fortuito, ou que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. Gente, para vocês entenderem como que funciona, né, essa exposição, quando que o adicional de periculosidade é devido ou não, eu vou dar o exemplo de uma faculdade, tá? Vamos pensar na PUC Minas, em que eu tenho uma professora ali do curso de Química e que ela trabalha em um laboratório, tá? Na verdade, gente, ela tem 2 laboratórios. Um laboratório em que ela tem um contato ali permanente com explosivos e inflamáveis, tá? Ela está sujeita ali a agentes que podem explodir, que podem pegar fogo a qualquer momento. E ela tem um laboratório ao lado, tá? E esse laboratório ao lado não tem nem explosivos, nem inflamáveis. Essa nossa professora de química, gente, ela permanece quase que durante toda a sua jornada ali no laboratório que tem explosivos, que tem inflamáveis. Então, não há dúvida, né?
essa nossa professora, ela está exposta de forma permanente a agentes perigosos, então ela vai fazer jus, sim, ao adicional de periculosidade, caso a perícia ali comprove que ela sujeita-se a uma condição de risco, tá? Porém, gente, essa nossa professora, ela é auxiliada por uma técnica de laboratório. E essa técnica de laboratório, ela trabalha nos 2 laboratórios. Então, durante a sua jornada de trabalho, ela fica se revezando entre um laboratório e outro. Vai no laboratório A, vai no laboratório B, volta no laboratório A para pegar alguma coisa, depois volta no B. Gente, essa nossa técnica de enfermagem, ela tem uma exposição intermitente a esses agentes inflamáveis, a esses agentes explosivos. Ela não está lá o tempo todo exposta ao agente inflamável, ao agente explosivo, igual a nossa professora, mas ela vai e vem. Então, a exposição dela é intermitente. O que é uma exposição intermitente? Que acontece, para, acontece, para, acontece, para. É exatamente o que ocorre ali com a nossa técnica de laboratório, beleza? Não há dúvidas também que a nossa técnica de laboratório, se comprovado perante perícia, faz sim jus ao adicional de periculosidade, ok? Porém, gente, volta e meia, tá? A coordenadora do curso ali de Química, ela vai até o laboratório dar algum tipo de aviso para essa professora. Então, uma vez ao mês, 2, 3 vezes no semestre, essa coordenadora vai lá no laboratório conversar, fazer uma visita a essa professora de Química. Gente, esse contato que essa coordenadora tem, né, com os explosivos, com os inflamáveis, é um contato que, gente, eventual, não é isso? Ele se dá uma vez e nunca. Então, ele é um contato fortuito. Desse modo, essa coordenadora não vai fazer jus, tá, ao adicional de periculosidade, porque a exposição dela praticamente não ocorre. É uma exposição que, gente, de forma eventual, que praticamente nunca ocorre, tá? E por último, nós temos o exemplo da faxineira. A faxineira, gente, todo dia ela abre a porta do laboratório, entra rapidinho, pega o lixo e sai, tá? Algumas vezes ela nem precisa entrar totalmente no laboratório, porque o lixo fica ali na porta, ela só abre, pega e vai embora. Embora ela faça isso todo dia, não é? Embora ela tenha, então, uma exposição habitual ao agente perigoso, ao agente insalubre, essa exposição ela se dá por um tempo extremamente reduzido, tá? Por isso que esta faxineira também não vai fazer jus ao adicional de periculosidade. Além disso, gente, o TST ele tem entendido, tá, que as aeromoças, que os pilotos não vão fazer jus ao adicional de periculosidade pelo simples fato de permanecer ali no interior da aeronave enquanto a aeronave está sendo abastecida, tá? Isso porque, gente, tem-se um entendimento que não há um risco suficiente, né, para que esses empregados façam jus à percepção do adicional de periculosidade. Claro, né, que aquele empregado que está lá diretamente fazendo o abastecimento, ele sim fará jus ao adicional de periculosidade. Mas os demais empregados que permanecem ali no interior da aeronave durante o abastecimento, seja o piloto, seja a aeromoça, seja um faxineiro, né, seja um técnico ali dentro da aeronave, eles não farão jus a adicional de periculosidade, não em virtude do abastecimento. Ok? Gente, eu trouxe aqui a súmula 191, tá? Para vocês darem uma olhada. A súmula 191, ela vai falar, né, a questão do eletricitário, que eu comentei com vocês, que até 2012, o adicional de periculosidade do eletricitário, os 30%, eram calculados sobre o salário cheio, mas posteriormente a 2012, isso acabou o quê, gente? Acabou sendo pacificado, unificado, que agora o adicional de periculosidade para todas as pessoas, salvo, né, uma disposição contrária mais benéfica em acordo ou convenção coletiva,
é de 30% sobre o salário base sobre o salário nu, tá? Eu trouxe, gente, aqui para vocês outras hipóteses sobre adicional de periculosidade, outras OJs, outras súmulas, que eu entendo que mereça a leitura. Então, fica aí de dever de casa para vocês darem uma olhada nas OJs 345, 347 e 385, além da súmula 39 do TST, tá? Gente, na nossa próxima aula nós vamos conversar então um pouquinho sobre o adicional de periculosidade, beleza? Fiquem aí que já já a gente volta.